Acho que agora foi. Vamos ver. Vamos ver se o som saiu. Imagem no ar. O som parece que está saindo também já. Agora foi. Certinho. Ok. Se estiver reverberando, trazendo muito, você me fala. Mas eu acho que está sossegado. Tá tranquilo. Tranquilo, né? Então, estamos aqui, graças a Deus, mais uma live, uma segunda-feira, para a ministração da palavra. Esta oportunidade que Deus nos deu. Estamos aí com essa live, com a ministração do tema Deus vai sempre confrontar as suas prioridades. E gostaria que você sintonizasse com a estação do céu, né? E o seu coração, o seu pensamento, para que pudesse assimilar o máximo aquilo que Deus tem para você. Você possa, neste momento, mesmo se dedicar a ouvir essa palavra, né? E aqueles que vão ouvir depois sejam também abençoados. Nós vamos orar agora e depois nós vamos também escutar uma canção, e que essa canção possa ser também um momento de dedicação ao Senhor, ministração ao Senhor, daquilo que sentimos e daquilo que nós temos em nosso coração. Pai Celestial, nós estamos na Tua presença e a Ti, que o Senhor que nos concedeu esta graça de estar na Tua presença, o privilégio de estarmos na Tua presença, Senhor, e por isso que nós Te honramos. Nada acontece por acaso, nós sabemos que tudo está debaixo do Teu controle, das Tuas mãos. O Senhor governa todas as coisas, todas as situações, todos os tempos, Senhor, a cada batida do relógio cronometrado, a cada avanço do relógio, a cada avanço do tempo, o Senhor sabe de todas as coisas, está no controle. E nós estamos aqui para dedicar um momento para Ti, não que queremos dizer que este momento é somente este momento de louvor e adoração a Ti, a nossa vida prostrada diante do Teu altar, mas é muito mais do que isso, Senhor, é uma vida diária diante de Ti, prostrado aos Teus pés. Nós nos curvamos à Tua presença, nós nos curvamos ao Teu senhorio e pedimos a Tua graça para a palavra ser ministrada. Pedimos a Tua graça para que a palavra possa ser ouvida e ouvida de forma que possamos assimilar, que não haja interferência, que não haja influência externa, mas que o Seu Espírito Santo possa ajudar-nos a assimilar esta palavra. Senhor, nós Te agradecemos, Senhor, já neste momento, por todas as coisas, por este dia que o Senhor nos deste, por este final de dia, Senhor, por este momento de estarmos na Tua presença e ouvir a Tua palavra, no nome de Jesus. Nós já Te agradecemos. Amém. Vamos ouvir uma canção, que você possa ser tocado também por esta canção, no nome de Jesus.
Amém. Que seja você abençoado, o seu coração seja abençoado, e que neste momento, ao ouvir a palavra, isso possa progredir no seu coração, crescer no seu coração essa palavra, essa mensagem. Pastor Toninho. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Toda a honra e toda a glória seja ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Que essa palavra possa encontrar corações que sejam terra férteis, para que a palavra como semente caia e produza frutos no seu coração. Que essa palavra possa ministrar, possa trazer esclarecimento, possa trazer libertação e posicionamento diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus sempre vai confrontar as nossas prioridades. E essa noite eu queria começar fazendo uma pergunta: quais têm sido as suas prioridades? Quando a nossa prioridade não é fazer a vontade do Senhor, nós vamos ser confrontados. Quando eu não busco o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, eu começo a buscar outras coisas, o Senhor vai nos confrontar para quê? Para que eu volte no caminho correto e comece a buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E é isso que Deus quer. Deus sempre vai confrontar se as minhas prioridades não for fazer a vontade do Senhor. Se eu não busco o reino de Deus em primeiro lugar, as minhas prioridades não é o reino, não é o amor do Senhor, não é o evangelho, não é falar do amor de Cristo para a vida das pessoas. Se isso não for a minha prioridade, se a eternidade não for a minha prioridade, Deus vai confrontar aquilo que eu estou colocando em primeiro lugar, para que eu volte no caminho correto e comece a buscar a prioridade, que é fazer a vontade do Senhor. É uma passagem muito conhecida, eu já ministrei várias vezes sobre essa passagem, e cada vez que eu leio, o Senhor ministra de uma maneira diferente, o Espírito Santo me ministra de uma maneira diferente. Eu queria que se você puder abrir a sua Bíblia aí, Marcos, capítulo 10, do versículo 17 em diante. Fala sobre o jovem rico. E eu acho interessante essa passagem, porque assim, a palavra fala assim: pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Sabes, os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não desfraudará ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dás aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Amém? Algumas coisas me chamam a atenção nessa passagem, que, primeiro assim, quando ele avistou Jesus, que Jesus estava no caminho, ele correu, né? É um bom sinal.
a pessoa correr para Cristo, ir em direção a Cristo, né? O segundo passo que esse homem fez, ele ajoelhou-se diante de Jesus. Então, muitas vezes nós podemos ter uma vida religiosa e achamos que estamos agradando ao Senhor, corremos atrás de Jesus, ajoelhamos aos seus pés, mas nós vemos assim que esse homem, ele queria ter o quê? Uma aprovação de Jesus, né? Uma aprovação de Jesus. Ele sabia o que ele tinha que fazer para herdar o reino dos céus. Ele não estava interessado na vida eterna, mas ele estava interessado nos bens que ele adquiriu aqui na Terra. Essa é a grande questão. Muitas pessoas têm buscado a Deus para adquirir bens para essa terra. E a prioridade dessas pessoas é se dar bem nessa terra e não ter uma vida eterna com Jesus. A nossa prioridade como cristãos é uma vida eterna com o Senhor. Não adianta eu correr atrás de Jesus, não adianta eu me prostrar diante dele, se a minha prioridade não é fazer a vontade dele. Não adianta eu fazer as coisas religiosas, mas sem o coração doado completamente para o Senhor. Jesus, ele confrontou, eu acho interessante, né? Ele no vídeo, ele responde assim para Jesus, ele respondeu, mestre, tudo isso eu tenho guardado, tudo isso eu faço, toda a lei eu cumpro, né? Toda a lei eu tenho cumprido toda a lei. E Jesus, olhando para ele, o amou. Eu acho interessante Jesus nessa passagem, porque ele amou, sabendo que ele não estava fazendo a vontade, que a prioridade desse jovem rico não era a eternidade, mas sim os seus bens, a sua prioridade. Mas mesmo assim, Jesus o amou. E uma coisa eu quero dizer para você, só pode confrontar a sua vida quem te ama. Quem não te ama não pode confrontar a sua vida. Sabia disso, irmãos? Porque quando eu amo, eu confronto a pessoa não para expor ela, não para colocar ela em exposição, para envergonhar ela. Mas você confronta para a pessoa ir para a verdade, andar na verdade. Uma coisa é afrontar e outra coisa é confrontar. Afrontar, eu afronto a pessoa porque eu quero humilhar, eu quero fazer aquela pessoa um degrau no meu ministério para me subir acima, pisar em cima das costas daquela pessoa e ser um degrau para me subir. Isso que é afrontar, é você expor a pessoa, mas não para que haja cura, não para que haja libertação. Você afronta para desprezar, para envergonhar e para dizer que você é superior àquela pessoa. Agora, confrontar, como Jesus fez, Jesus o quê? Confrontou esse jovem rico. Ele vai confrontar agora. Mas ele confrontou em amor. Por isso que a palavra fala que Jesus amou. Ele confrontou com amor. Ele confrontou para que aquele jovem rico se arrependesse daquela vida religiosa que ele tinha e ele ia perder a eternidade, porque o coração dele, a prioridade dele não era o reino, a prioridade dele não era a eternidade, mas a prioridade dele eram os bens. E aqui ele fala, Jesus olhando para ele, o amou e disse, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Olha, troca esse tesouro terreno que você tem, que você está apegado, que eu vou te dar um tesouro nos céus. Eu vou te dar o quê? A vida eterna. Mas o que aconteceu com aquele jovem? Ele contrariado a esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, assim, a prioridade desse jovem era o quê? Eram os bens naturais. Então, quem te afronta, ele quer te expor, mas quem te confronta é aquele que te ama. Então, não aceite uma pessoa te afrontar, mostrar algumas coisas, mas afrontando e não desejando o teu bem, é diferente de confrontar, de você falar a verdade, porque você quer que aquela pessoa ande na verdade e para que ela tenha a vida eterna. Jesus disse, vende tudo e dá aos pobres e terás o quê? Um tesouro nos céus.
Jesus estava mostrando que as suas motivações, a sua prioridade daquele jovem estavam erradas. E muitos cristãos estão com as suas prioridades e com as suas motivações erradas. Eu vejo a grande maioria dos cristãos hoje com uma motivação errada e com a prioridade errada na sua vida. Porque hoje o cristão ele quer adquirir bens, ele quer ter propriedades, ele quer ter poder. Não que você não possa ter tudo isso, mas a prioridade em primeiro lugar tem que ser o reino. Você pode ser rico? Pode. Você pode ser ter fama, ter um ministério grande? Sim, você pode. E não é proibido você ter. Mas o problema é quando a tua prioridade são essas coisas. Por quê? Quando você é confrontado na sua motivação e nas suas prioridades que não estão corretas, aí você mostra quem você é. Quando você é confrontado a andar na verdade e vai contra aquilo que você... Porque ele queria ouvir o quê? Porque ele já chegou bajulando Jesus. Bom mestre. Não adianta você pegar as pessoas que andam no espírito, não adianta você querer agradar na alma, falar que é bom, que é espiritual. Não vai não vai pegar, porque não tem liga na alma, mas você tem liga no espírito. E Jesus falou: bom é Deus. Eu não sou bom. Bom é Deus. Porque ele quis... Ele queria a aprovação de Jesus. Esse profeta, esse mestre aí, ele vai falar que eu vou para o reino dos céus, diante das pessoas, porque ele queria ser aplaudido pelas pessoas. Olha, o próprio Jesus, o profeta, aquele que está curando, aquele que está ministrando, aquele que está levando multidões, aprovou essa pessoa. O jovem rico, ele queria aprovação humana e não uma aprovação divina. Então, o orgulho, quando você é confrontado com a verdade, o orgulho sai para fora. O orgulho vai se manifestar. Foi o que ele ficou entristecido. Porque o orgulho, ele solta para fora e você sente ofendido. Já o humilde, a pessoa que é humilde, o que acontece? Ela reconhece e aceita o confronto e submete à vontade de Deus. Por isso que a diferença entre a pessoa que é humilde e a pessoa que é orgulhosa. E o jovem rico, que ele retirou-se triste, porque o quê? Amava os bens mais do que a Deus. E, como eu falei, você pode ter bens, ser famoso, né? Mas se a prioridade tem que ser Deus em primeiro lugar, não pode ser a tua fama, não pode ser o teu ministério, não pode ser os bens que você tem. O reino de Deus precisa estar em primeiro lugar na minha e na sua vida. Se a prioridade não for Deus, o seu orgulho vai se manifestar. Mesmo você indo na igreja, mesmo você correndo atrás de Jesus, mesmo você se ajoelhando, cumprindo a lei, mas se você não deixar ser tratado por Senhor nas áreas que você não deixa a prioridade de Deus entrar, e você deixa as suas prioridades prevalecer, uma hora dessa o orgulho vai se manifestar, né? E mesmo você estar congregando numa igreja, mas não sendo igreja, porque a partir do momento que você se torna igreja, você começa a deixar o Espírito Santo tratar com a sua vida, tratar com o seu caráter, tratar com a sua moral, tratar com os teus sentimentos, tratar com as tuas emoções. Você começa a morrer a cada dia e começa a viver aquilo que Deus tem para você na sua vida. Uma outra passagem que eu quero ler é Lucas 19. Nós vamos ver... Eu peguei esses dois personagens da Bíblia, Lucas 19, de 1 a 10. Aqui fala sobre Zaqueu. Também já ministrei várias vezes sobre Zaqueu. Mas aqui, o que eu achei interessante, Zaqueu rico, ladrão, e aquele jovem rico religioso. O jovem rico religioso que cumpria todos os mandamentos, que fazia tudo certinho conforme a lei, a prioridade dele era outra. O orgulho não deixou ele se quebrantar. O orgulho não deixou ele se arrepender. O orgulho
Se ele falasse para Jesus, tá bom, mestre, então eu vou pegar, vou vender tudo e vou dar aos pobres. Com certeza Jesus poderia falar para ele, não precisa ver, eu só queria ver o que estava no teu coração. Como Deus fez com Abraão, com Isaac, sacrifica o teu filho lá. Abraão obedeceu. Na última hora, Deus falou assim, não precisa sacrificar, o cordeiro está ali. E se Deus, e Jesus também se permitisse ele vender tudo, ele estava na obediência, ele estaria no lucro, porque ele estava trocando um tesouro terrestre por um tesouro celestial. Ali Jesus está falando, você vai deixar um tesouro terrestre, mas você vai estar adquirindo um tesouro celestial. E aqui, Zaqueu, 19, fala assim, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Esse procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Você vê, esse homem ele queria ver quem era Cristo. O outro queria a aprovação do homem profeta Jesus. Esse estava querendo conhecer quem é esse homem. Eu quero conhecer. Pô, ele está curando, ele está libertando pessoas, ele está multiplicando pães, onde ele passa, a multidão segue. Eu quero conhecer esse homem, eu quero conhecer esse homem. E isso estava no coração de Zaqueu. Mas ele era um cara que roubava os impostos. Ele era o chefe dos cobradores de impostos. Ele era o chefe dos ladrões, né? Como alguns dos nossos países aqui. Por isso nós temos que orar. Quem pode ter Zaqueus ali no Congresso, no STF, em tantos outros lugares. Pode ter Zaqueus ali, que são, né? Deixa eu ficar quieto, senão eles vão me proibir aí na internet. Aí, esse procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Outras traduções falam que ele recebeu muito bem, com júbilo. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo, que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Olha os religiosos aí, irmãos. A manifestação dos religiosos. Como? Jesus era na casa desse pecador? Eles deviam estar pensando assim, ele podia ir na minha igreja pregar essa noite. Ele podia ir lá no congresso dos jovens ministrar. Ele podia ir lá no reunião dos homens casados. Ele podia estar indo lá. Não, mas ele foi na casa de Zaqueu, do pecador. Por isso que os religiosos não entendiam Jesus. Apressou-se e desceu e recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que entraram para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, eu restituo quadriplicado. Disse Jesus, hoje veio salvação a esta casa, porque também esse filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Olha a diferença de Zaqueu para o jovem rico. Jesus não chegou na casa de Zaqueu e falou assim, olha, você é um pecador, você é um ladrão, você precisa devolver tudo aquilo que você roubou. Jesus não falou isso. Mas o amor de Jesus, o amor constrangeu Zaqueu de uma tal forma que ele já foi confessando o seu pecado. Ele já foi falando que ele traz mudança, o amor traz mudança, o amor entra com salvação. Então Jesus vai aonde as instituições não vão. Jesus vai aonde as instituições estão. Jesus vai aonde ele quer. A igreja, a instituição, não pode
comandar o sentimento de Jesus, a ordenança de Jesus, e de fazer discípulos. O Senhor te envia para ir. E as instituições religiosas, elas não controlam o mover do Espírito Santo, elas não controlam o sentimento de Jesus. Ele vai aonde ele quer. E é assim que nós também temos que ser. O Espírito nos conduz não para onde eu quero, mas ele nos conduz para onde ele quer. E quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós vamos para onde ele quer nos guiar, e não aonde eu quero ir, da minha vontade, no meu querer. Aí nós vemos aqui a diferença entre a atitude de um ladrão rico e de um ladrão religioso, de um religioso rico. Você vê a diferença do jovem rico. Quando Jesus pediu para ele, porque o amor de Deus, por isso Jesus falou, eu te amo, eu amo, mas o amor de Jesus não constrangeu aquele jovem rico. Ele preferiu ficar grudado no seu dinheiro, nas suas riquezas. Mas Zaqueu, que era um ladrão, que era cobrador de impostos, oprimia o povo com os impostos, era um homem odiado pela população, pelo povo. Jesus quis ir na casa dele. E Zaqueu, com o amor que Jesus ali manifestou, ele falou assim, olha, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Jesus não falou nada. Jesus não acusou ele, falou, olha, você é um ladrão, você rouba, você oprime as pessoas, você cobra impostos indevidos. Não, Jesus não falou nada. Jesus simplesmente amou. E o amor traz salvação. Não é a acusação que traz salvação, mas é você amando as pessoas, você falando do amor de Cristo, você amando as pessoas, é que você leva a salvação. E Jesus amou Zaqueu, e Zaqueu ficou constrangido. E já logo foi falando para Jesus, olha, metade do que eu tenho eu já vou dar para os pobres. E se eu roubei alguém, eu vou 4 vezes mais dar aquilo que eu roubei das pessoas. Já o jovem rico, não. Mesmo Jesus falando que ele tinha que fazer, ele não quis fazer, mesmo Jesus falando. Mas quando você é alcançado pelo amor de Cristo, você não, Deus não precisa falar com você, você já vai fazendo, porque você sabe que você tem que fazer aquilo lá mesmo, porque o amor de Deus entra em você de uma tal forma e você começa a fazer. Você não precisa Deus ficar mandando você fazer, você já sabe o que é para fazer. Jesus veio buscar o quê? E salvar aqueles que havia perdido. Eu queria fazer uma outra pergunta para você nessa noite. Se você está buscando e salvando quem está perdido. Eu quero te falar para você, se você não estiver fazendo isso, você está em pecado. Está vivendo no orgulho religioso que nem aquele jovem rico. Está vivendo, cumprindo a lei, né, para falar para os outros que você está cumprindo a lei, e adquirindo bens materiais, enriquecendo na custa do povo, mas não está levando o evangelho realmente com amor, que haja transformação na vida das pessoas. Quando o evangelho entra... Como é que é salvação? É mudança de atitude. Se eu estava indo para a esquerda, agora eu vou para a direita. Se eu estava fazendo isso errado, agora eu comecei a fazer certo. A palavra fala, aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que bebia, não bebe mais. Aquele que se prostituía, não prostitui mais. Você muda. O amor de Deus te alcança e você muda. Se você não mudou, é porque o amor de Cristo não entrou na sua vida. E é uma mudança todos os dias. É a morte do Senhor todos os dias. E se você não estiver fazendo isso, buscando e salvando quem se perdeu, eu louvo a Deus pelas pessoas que oraram quando eu não era convertido. Eu era uma pessoa que eu debochava de crente. Os crentes passavam, meu pai tinha um bar-restaurante, e eu trabalhei com meu pai desde os 9 anos de idade. E eu era adolescente, 13, 14 anos, eu debochava dos crentes que passavam. Passavam os crentes, os irmãos da congregação, e eu debochava, eles passando com a Bíblia debaixo do braço.
Ih, Jeová, saiu do ar aqui. Não. Tá ouvindo aí, Aizen? Saiu do ar aqui. Espera um pouquinho só, Aizen. Deixa eu me sintonizar aqui. Eu estou ouvindo. Pode continuar. Estou te vendo, estou te ouvindo, está transmitindo para fora, eu acho. Saiu do ar aqui. Espera um pouquinho só, Aizen. Deixa eu me sintonizar aqui. Eu estou ouvindo. Pode continuar. Estou te vendo, estou te ouvindo, está transmitindo para fora. Saiu do ar aqui. Espera um pouquinho só, deixa eu ver. Eu estou ouvindo. Pode continuar. Estou te vendo, estou te ouvindo. Espera só um pouquinho, Aizen. Que deu probleminha aqui na minha sintonia. Amém? Voltou aí. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Beleza. Então, voltando na palavra. Jesus veio buscar e salvar aquele que havia perdido. E se eu não estou fazendo isso, a mesma coisa que Jesus fez, alguma coisa está errada com a minha vida, com a sua vida. Jesus, no meio da multidão, né, no meio dos religiosos que estavam ali, olhou para cima e viu o quê? Zaqueu. E disse, eu vou na sua casa. Como eu falei, os religiosos, eles deveriam estar pensando, falando ele, pô, deveria ir na minha igreja, ir na minha congregação, mas Jesus escolheu o quê? Ir na casa de Zaqueu, que era um pecador. Tremendo, Jesus ele não acusou Zaqueu, uma das coisas que me chama a atenção. Jesus não acusou, não confrontou ele com o pecado dele. Jesus simplesmente amou e foi para a casa de Zaqueu. O amor de Deus faz com que as pessoas olhem para si, né? E ter um encontro real com Deus. As pessoas olham para si e falam, puxa, eu preciso mudar nisso. O amor de Deus, quando entra no teu coração, você fala, poxa, o meu relacionamento com a minha esposa está errado. O meu relacionamento com meus empregados, o meu relacionamento onde eu trabalho, o relacionamento com meus irmãos, o meu relacionamento com os meus filhos estão errados, porque o amor começa a constranger você. Quando a presença de Deus vem, o amor dele ele te constrange de uma tal forma que as tuas prioridades começam a ser o quê? Fazer a vontade de Deus. A salvação, ela vem quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Não é só quando eu falo da minha boca para fora, mas quando eu realmente entrego a minha vida para Jesus Cristo. O amor dele invade, ele entra no meu coração e o amor vai me constrangendo. Puxa, eu não posso fazer isso mais. Eu não posso mais ter aquela atitude. Eu não posso falar mais dessa maneira, porque o amor de Deus vai constrangendo você. Ele invade o seu coração, você é constrangido a mudar de vida, não tem como outra opção. O amor dele, quando ele entra, é mudança. Você reconhece o seu relacionamento errado, as coisas que você faz de errado, o relacionamento na educação dos seus filhos, você começa a ver, porque o amor de Deus ele vai começar a te constranger. Opa, eu não posso agir como o mundo faz, eu não posso deixar os meus filhos fazer aquilo que o mundo está fazendo. Eu não posso agir da mesma maneira. E é isso que Deus quer nas nossas vidas. Deus, ele quer que a minha prioridade, eu busque Deus em primeiro lugar. Que eu busque o reino de Deus em primeiro lugar. Que eu busque a justiça dele em primeiro lugar. Muitas pessoas estão preocupadas com a sua reputação. Aquele jovem rico estava preocupado com a reputação dele religiosa. E reputação é diferente de integridade. Integridade é com Deus, reputação é com os homens.
É bom nós termos uma reputação boa com os homens e ter uma integridade com Deus. Mas se for escolher entre reputação e integridade, é melhor você ter integridade. É melhor você não ter reputação com os homens e ter integridade com Deus. É melhor você ter integridade com Deus, fazer a vontade do Senhor, ser íntegro, ser sincero, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, sem se preocupar com a reputação, o que as pessoas vão pensar, o que fulano vai pensar de mim. Davi não estava nem aí. Quando ele vinha, ele dançava, a própria mulher dele falava, você é louco, um rei dançando, adorando, dançando, você é o rei. Quem anda com Deus não tá preocupado com a sua reputação, que os homens vão pensar. Eu tô me ocupando naquilo que Deus vai pensar sobre mim, sobre o meu caminhar. É isso que você deve se preocupar. Agora, o religioso não. O religioso ele se preocupa com a sua reputação, o que os homens estão pensando. E aquele jovem rico, quando procurou Jesus, ele queria uma aprovação, a sua reputação ser aprovada, e não a sua integridade. O religioso, ele busca uma reputação. Aqueles que querem fazer a vontade de Deus, eles andam na integridade de cumprir a palavra do Senhor no seu dia a dia. Essa é a diferença. Por isso que eu quero te perguntar nessa noite, né? Qual tem sido a sua prioridade? A reputação ou a integridade? É bom você ter uma reputação. O ser humano te reconhecer, mas você é um perigo quando você se preocupa muito com a tua reputação, porque o orgulho, a soberba, a vaidade começa a te dominar. O que aconteceu com esse jovem rico? Eu acho interessante que chegou bajulando Jesus. Bom mestre, que bom. Bom é Deus. O próprio Jesus falando, bom é Deus. Por quê? Porque queria atingir o sentimento, a alma de Jesus. Mas aqueles que andam no Espírito, só os espirituais que entendem, que discernem as suas coisas. Porque você está ligado em espírito, você não está ligado na alma, nos sentimentos. Você não é movido por sentimentos, mas você é movido por aquilo que o Espírito Santo te dirige, a tua prioridade começa a ser outra, começa a ser a vontade do Senhor. Então, é isso que eu queria ministrar nessa noite. É uma palavra curta, mas objetiva, para encontrar corações que têm objetivo de fazer a vontade do Senhor. Corações que vai buscar a prioridade em fazer a vontade do Senhor. É isso que Deus quer nas nossas vidas. Prioridade. Por isso que eu pergunto, qual é a sua prioridade hoje? É buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar? A sua prioridade é a eternidade? A sua prioridade é a salvação, você desenvolver a sua salvação? Eu acho legal o aspecto, né? O jovem rico, ele correu. Zaqueu, ele subiu numa árvore, porque ele era baixinho, ele subiu numa árvore para ver Jesus. Mas o jovem rico, ele quis mostrar para os outros, olha, eu vou correr, eu vou me ajoelhar aos pés de Jesus. E vou chamar ele de bom mestre. Ah, já ganhei esse profeta. Mas aqueles que andam no Espírito não são ligados aos sentimentos na bajulações. Mas mesmo assim, Jesus continuou amando. E é isso a chave dessa noite. Mesmo as pessoas te procurando por interesses, mesmo as pessoas te procurando não porque quer Deus, mas quer ter alguma coisa, às vezes para ouvir uma boa palavra, para ver um bom aconselhamento, às vezes a pessoa te procura porque você é carismático e as pessoas gostam de estar com você, de ouvir a pregação. Tem muita gente que gosta de ouvir a pregação, mas é diferente de amar aquele que está pregando. E Jesus, ele amou, ele continua amando, mesmo sabendo que ele ia dar um furo, mesmo sabendo que ele não ia corresponder, mesmo sabendo que a prioridade daquele jovem rico não era o amor de Deus, mas Jesus, ele continuou amando. E é isso que eu quero dizer, deixar nessa noite para você.
Continua amando. Não importa o que as pessoas fazem. Não importa o que as pessoas deixam de fazer. Não importa se as pessoas te ignoram. Continue amando. Continue amando. Jesus, ele amou e continuou amando aquele jovem rico. E Zaqueu, a mesma coisa. Olha, hoje eu me agrada passar na tua casa. É a mesma coisa você falar, olha, eu vou hoje passar na casa de uma prostituta. Todo mundo vai falar, meu Deus do céu. Você está entendendo, gente? Porque era um ladrão. E se fosse na casa de de uma pecadora que fosse prostituta, as pessoas iam falar, ih, tá desviado, esse cara não é profeta, não. Olha, foi na casa de Zaqueu, ladrão, ele não tem revelação de quem esse cara é, a opressão que esse cara faz. Mas Jesus amou. E o amor constrangeu Zaqueu. Olha, acho legal a primeira atitude de Zaqueu. Ó, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Mas Jesus não pediu nada. Jesus não falou nada. Porque quando o amor de Deus entra em você, Deus não precisa falar mais nada. Sabe por quê? O amor dele está dentro de você e você vai só espalhar amor. Você vai começar a te constranger e as coisas que você faz de errado, você vai deixar de fazer as coisas erradas. Esse é o amor de Deus, o amor que transforma. E você que está ouvindo essa palavra, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero que nessa noite você pense nessa palavra. Às vezes você pode falar assim, para mim não tem mais jeito, sabe? Eu já fiz tanta coisa errada. Eu quero dizer para você que Jesus te ama. Deixa o amor de Deus entrar no seu coração nessa noite. E ele vai transformar a sua vida, vai transformar a sua alma, os teus sentimentos, as tuas emoções. E vai te fazer uma nova criatura, um adorador do Senhor. Ele vai te deixar de ser pecador para ser um adorador. É isso que Deus quer fazer através do seu amor. Essa palavra quer transformar você de pecador para adorador. É isso que Deus quer fazer na sua vida e fazer da minha vida todos os dias. Transformação. Ao invés de eu ser pecador, você ser um adorador. Zaqueu, ele tornou um adorador. O outro era um adorador falso, religioso, se prostrou diante de Jesus. Mas Zaqueu não. Zaqueu começou a ter atitudes de transformação. Só de Jesus entrar na casa dele ali, o amor foi tão grande que ele já começou a ter atitude. Ele falou, ó, Jesus, ó, Jesus não falou nada, mas ele falou, ó, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. E aquele que eu roubei, defraudei, eu vou 4 vezes mais, eu vou devolver aquilo que eu roubei. São atitudes. Deus quer atitudes, não atos religiosos. Não atos religiosos, mas Deus quer atitudes que abençoam, atitudes de transformação. Isso que Deus espera da minha vida e da sua vida. Amém? Que essa palavra possa ter te abençoado nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, Aizé? Amém. É isso aí. Interessante, né? Atitudes e não atos religiosos, né? Estamos muitas vezes vendo atos religiosos, né? E não atitudes que agradam a Deus, né? Porque, de uma certa forma, como você falou, né? Jesus não pediu nada, pediu, na verdade, que ele mudasse de vida, né? Agora, de toda forma, quando você muda de vida, você é desafiado a mudar de vida, você tem atitudes que possa testemunhar aquilo que você fez, né? Então, a sua conversão, né, a Cristo, ela é seguida de atitudes, né? Tem que ser seguida de atitudes, porque o Evangelho toca o nosso coração. Você ministrando, eu estava pensando sobre... Interessante essa comparação que você fez, né? O jovem rico e Zaqueu. Que os dois eram pecador, né? Os dois eram pecador, mas um resolveu se decidir, né? E tomar atitude para mudar de vida, né? Agora, a palavra, né?
me corrija se eu estiver errado, mas esse jovem rico não tem nem nome, né? Não. Nem citou o nome dele. Agora, Zaqueu citou o nome. Sabe por quê? Porque quem toma atitudes de obediência, tem um testemunho, o nome fica marcado para todo mundo ver. É o Zaqueu. Esse é o Zaqueu. É o Zaqueu que subiu na árvore, é o Zaqueu que desceu depressa, é o Zaqueu que hospedou Jesus, esse é o Zaqueu, né? Que sejamos todos assim, né? E é interessante que o próprio Jesus, né? O próprio Jesus, isso se torna mais interessante e mais, de uma certa forma, dizer, tem que ter, é um ponto de atenção grande, né? Ele diz assim, que é mais fácil um camelo passar por buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Quer dizer, você tem que pensar e repensar sobre esse assunto, né? E aí, Jesus não estava dizendo de forma alguma, né? Eu acho que você concorda comigo, que você não pode ter dinheiro ou você não pode fazer conquistas e até, de certa forma, ficar rico, ou, de certa forma, ficar milionário. Mas ele estava dizendo assim, ó, toma cuidado, sabe? Como assim, brother, toma cuidado, porque como fala? Vai ser um pouco mais fácil você escorregar, né? Então, toma cuidado, porque é fato isso, né? O dinheiro eleva o nosso orgulho, né? Existe entre aspas, né? Nem sei se posso falar isso, mas um orgulho bom, vai. Mas eu digo orgulho bom dizendo assim, né? Quando você fala assim, puxa, consegui aquilo que eu almejei e sonhei, né? Só que passa a ser um orgulho mal quando você fala assim, eu consegui. E quando você não coloca Deus em primeiro lugar. É um orgulho mal, né? Mas quando você fala assim, Deus me ajudou, como diz a palavra, até aqui me ajudou o Senhor, né? Eu consegui porque Deus permitiu que eu conseguisse. Por isso que eu consegui tudo isso. Foi inteligência? Foi. Tá bom, então dada por Deus. Foi sabedoria? Foi. De quem? Dada por Deus, né? Foi portas abertas? Quem abriu essas portas? Foi Deus que abriu, porque eu não tinha condições nenhuma. Era muito difícil as conquistas que foram acontecendo. Agora, de fato, Jesus alertou, o próprio Jesus alertou. Toma cuidado, brother, toma cuidado, porque é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Olha o escorregão que você pode dar, examine-se, né? Veja até onde você pode ir, né? Até onde você aguenta, né? Como você fala, você cita muito esse versículo, né? A concupiscência dos olhos, é isso? É isso, né? Concupiscência dos olhos, toma cuidado com isso, né? Agora, eu estava fazendo uma análise do mais e do menos, né? Análise do mais e do menos para um rico. E nada contra o rico, né? Eu quero ser rico também, acho que você quer ser rico, mas que Deus tenha misericórdia, né, na minha riqueza, né? E me ajude para que eu não venha me corromper, né? Mas é fato que acontece isso. Quanto mais eu tenho, né? Quanto mais nós, ou melhor dizendo, quanto mais o rico tem, menos tempo ele tem. Menos tempo ele tem. E isso acontece mesmo, né? Quanto mais ele tem, menos dedicação ele tem. Por que menos dedicação? Isso no sentido de dedicação ao evangelho. Porque ele vai se dedicar às outras coisas. E é mais ou menos como até mesmo o Paulo falou, né? Não quero fazer uma comparação exata, mas diz assim, ó, quem está solteiro, fique solteiro, então, que você vai conseguir ter mais tempo para o Senhor, né? Agora, quem não conseguir ficar solteiro, case, mas você fique sabendo que você vai ter os seus compromissos como marido, como mulher, e vai ser teus filhos, e vai ter filhos, então, vai ter um tempo maior para você se dedicar também para eles, né? Então, quanto mais mais desejos, né, o rico tem, né, ele acaba tendo mais desejos, né, mas menos necessidade, no sentido de necessidade de bens financeiros mesmo, né, até mesmo de alimentação e todas essas coisas, né, mas existe uma outra necessidade que
que sim, sempre ele vai ter, né? Ou, vamos dizer assim, mais necessidade, né? Mais necessidade espiritual, mas menos necessidades do dia a dia, de alimentação, de recursos financeiros, de patrimônio, assim, né? Quanto mais ele tem, mais rico, mais autoridade humana ele vai ter. Mas tem que tomar cuidado, porque menos autoridade espiritual ele vai ter se ele deixar se corromper, se envolver com essas coisas, né? Quanto mais rico, mais distante da família. Por quê? Porque os compromissos são enormes, né? A gente vê gente aí que de repente, participa de reuniões, fica na empresa o dia inteiro, e começa aquelas coisas que aí chega em casa, já tem um telefonema, e começa aquelas coisas de repente, pegar a pessoa e pegar o tempo da pessoa, né? Mais luxo. E é interessante o seguinte, de uma certa forma também, que quanto mais rico, se tem sim responsabilidade, mas mais responsabilidade é delegada. Mais responsabilidade é delegada. Por quê? Porque tem coisas que ele não vai fazer mais. Tem coisas que ele fala assim, eu não consigo fazer e eu não quero responsabilidade para isso. E que ele acaba fazendo? Ele acaba delegando, exemplificando, né? Dizendo, novamente, não que é pecado, não, mas tem que saber se organizar, né? Por exemplo, há uma tendência muito grande, né? Até hoje, até para a classe média acontece isso, mas de repente você tem uma empregada ou uma mulher da limpeza, né, para limpar a sua casa e tal. Vou falar num nível maior, né, onde o pessoal mais rico tem governanta, tem governante, mordomo, tem esse aqui limpa as taças, esse aqui limpa os quadros, esse aqui sabe aquelas coisas mais. Então começa a delegar, até a ponto de dizer assim, não, essa babá toma conta dos meus filhos. Começa a delegar. Por quê? Começa a se livrar da responsabilidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Jesus falou, toma cuidado, rico, toma cuidado, porque é mais fácil um camelo passar pela orgulho do que o rico entrar no reino do céu. Aí, quanto mais riqueza, mais o orgulho vem. Sabe por que o orgulho vem? Porque aquele papo de bater no peito e dizer assim, eu conquistei, eu fiz tudo, né? E também é engraçado que sempre acontece assim, que o rico, né, ele passa a querer falar em toda e qualquer situação, porque ele quer sempre estar falando e colocando em primeiro lugar a sua voz, para que a sua voz ecoe e seja maior do que todas. É isso que acontece. Por isso que Jesus falou isso, né, de tomar cuidado. E existe uma estatística, só para ir terminando, existe uma estatística que, por uma questão de ter muito, né, bens financeiros e riqueza, dinheiro, né? Então, o que acontece? Há um grande volume de, como é que eu posso dizer assim, desperdício. Por quê? Existe uma estatística que fala isso. Não é no sentido que também que o rico gasta mais que o pobre. É claro, o rico gasta mais que o pobre porque ele tem mais. Mas é também reconhecido que o rico desperdiça muito mais do que o pobre. Mas não porque o pobre tem menos, porque, sim, claro, mas é porque o rico sabe que tem mais e ele não precisa guardar, ele esbanja e ele acaba gastando. Por exemplo, eu vou exemplificar. As pessoas podem até me dizer assim, mas não é bem assim e tal, e começar a falar. Mas eu quero dizer assim, por exemplo, imagine que eu sou rico, né? Imagine que eu sou rico. E que eu não sou. e eu tenho lá na minha, eu vou dizer na minha mansão, vai. E lá na minha mansão tem eu ligo lá, vamos dizer assim, eu estou no trabalho e ligo lá para os meus empregados assim, ó, prepara aí a banheira para mim, enche de água quentinha, que daqui 10 minutos eu quero tomar um belo banho, que eu saí do trabalho, estou saindo do trabalho agora, e aí eu vou lá e fico lá 2 horas na banheira, que não tem necessidade nenhuma.
E há um desperdício muito grande. Por quê? Porque eu posso. Porque eu sou rico. E eu faço o que eu quero. Aí vai orgulho, vai um monte de coisa. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, que por isso que Jesus falou sobre esta passagem, né? E aí, muito bem falado por você, muito bem citado, essa diferença de duas pessoas que entregam a vida a Jesus, se entrega, né? E se curva, né? Como essa canção que foi cantada logo no início, que diz assim, logo a primeira estrofe, me curvo ao teu trono, já não pertenço mais a mim. Já não pertenço mais a mim. Quando você se converte, você não se pertence mais, você pertence a Deus. Quem governa é Deus sobre a sua vida, sobre o seu dinheiro, sobre as suas finanças, sobre o seu estudo, sobre tudo, sobre a sua família. Então, essa é a cara que Zaqueu deu. É o que ele quis dizer assim, ó, eu me entrego tanto que eu tomo uma atitude seguinte, de dizer que me mostre Jesus, me mostre também, me clareie a minha mente, né, minha visão, para que aonde que eu tenha prejudicado alguém, eu possa devolver isso aí. Eu possa devolver, porque eu estava cego, eu não vi. Né? Isso é uma atitude, né, boa de cristão. Né? Então, essa é a diferença, né? Esta é a diferença. Então, o tema hoje, Deus vai sempre confrontar as suas prioridades, as nossas prioridades, né? Sempre está confrontando. E importante isto, né? Aceitar esse tipo de coisa, que Deus confronte mesmo, né? Todos os dias. Precisamos ser confrontados, senão nada acontece. Verdade. É engraçado, o cristão precisa ser confrontado, senão nada acontece, nada vai acontecer. Vida boa para o cristão, vou falar uma palavra meia pesadona, não presta. Vida boa para o cristão não presta. Tem que ser mesmo a vida de desafio, né? De desafio, de Deus desafiá-lo, para que ele possa crescer na fé, a salvação, desenvolver a salvação. Senão nada acontece. É isso. Amém. É legal porque a gente vê dois exemplos de duas pessoas que eram bem-sucedidas, assim, financeiramente, e atitudes diferentes, né? Uma, principalmente, que um era religioso, tinha a religião, conhecia os mandamentos. E o outro, não, o outro era rico, mas era ladrão, né? Sobre os tributos do povo. Mas a atitude entre um e o outro, o quê? Um era orgulhoso e o outro era humilde. E o humilde deixou ser confrontado, mas o orgulhoso não deixa ser confrontado porque ele não quer mudança. Ele não aceita mudança, o orgulhoso. Esse é o grande problema das pessoas. É o grande problema. O orgulho, ele não deixa ser transformado. O Espírito Santo vem e confronta e ele acha que não, isso é a voz do diabo, não é a voz de Deus. Então, ou numa palavra, ou um ministério exorta, chama para perto da verdade, a pessoa é confrontada, o amor de Cristo vai, mas a pessoa não quer mudança. O orgulhoso não muda, porque ele acha que ele tem razão, ele está certo. Já o humilde, mesmo ele estando errado, em pecado, quando a palavra vem, o amor de Deus vem, ele acha uma terra fértil para ser transformado. Né? Essa é a diferença entre esses dois pontos que eu dei do jovem rico e do Zaqueu. Amém? Essa palavra, ela a palavra do Senhor nunca é simples, né? Ela é completa. E que ela possa ter tocado no seu coração nessa noite, essa palavra, e que nós possamos rever as nossas prioridades, né? Rever aquilo que eu estou fazendo, se é de uma maneira religiosa, né? Mesmo se curvando, mesmo correndo atrás de Jesus, como o jovem rico, ou como Zaqueu, que se arrependeu, não precisou nem ser exortado, mas ele se arrependeu, só se constrangeu com o próprio amor de Jesus na sua casa. Amém? Que Amém. Jesus possa entrar na sua casa nessa noite e fazer morada no seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Sexta-feira nós temos a live às 8h30, o bate-papo na palavra. Espero que você esteja conosco na sexta-feira às 8h30, em nome do Senhor Jesus Cristo. Boa semana para todos. Amém. Boa semana. Deus abençoe. Boa semana. Deus abençoe. Amém.